Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Bom dia! Que hoje seja um dia repleto da graça do Senhor sobre a tua vida. Que a alegria do Senhor venha sobre você e te envolva de uma maneira que você seja uma pessoa entusiasmada. Uma pessoa cheia de entusiasmo é uma pessoa cheia de Deus. É uma pessoa que tem confiança não em si mesma, mas sabe que a graça do Senhor, o amor de Deus, a compreensão, a aceitação do Senhor está sobre a sua vida. É isso que eu desejo hoje para você. E hoje nós vamos falar sobre o 4º versículo das bem-aventuranças, onde Jesus ele chama os seus discípulos e uma multidão os acompanha e ele começa a ensinar ensinamentos tão tremendos que vão totalmente contrário aos paradigmas desse mundo, totalmente contrário ao sistema de crença que nós somos criados, totalmente contrário àquilo que nós pensamos. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que o pensamento do homem não são os pensamentos do Senhor e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados, são muito mais perfeitos e por isso nós somos chamados, e hoje eu chamo você que está vendo esse programa a confiar no Senhor, a entregar o teu caminho a Ele e confiar totalmente nele, mas principalmente uma confiança para uma transformação interior. Quando Jesus ele chama os discípulos, ele começa a ensinar os discípulos, Jesus sabia bem o alvo, Jesus sabia onde ele queria chegar. Jesus queria formar homens que fossem homens à sua imagem e à sua própria semelhança, com caráter transformado, homens íntegros, homens cujos valores não se deixariam corromper pela tradição desse mundo, pelo curso desse mundo. E hoje, quando eu passo a palavra, o meu anseio, o meu desejo é que as pessoas que ouvem essa palavra também fiquem tão tocados que se deixem transformar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder dessa palavra, porque o alvo de Jesus é que as pessoas, era o alvo e continua sendo o alvo de Deus, é que nós hoje estejamos cumprindo os seus propósitos, mostrando ao mundo que só existe um Deus. Que esse Deus, ele é um Deus maravilhoso e que ele quer mostrar caminhos eternos, princípios eternos. E hoje nós vamos para o versículo 4 de Mateus capítulo 5, onde diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus, quando ele fala aqui que os que choram, esse choro que Jesus está se referindo, não são essas pessoas que vivem se lamentando, porque hoje nós vemos muitas pessoas que se lamentam de dia e de noite, não são essas pessoas. O que Jesus estava se referindo são aqueles que choram quando eles veem, eles não ficam indiferentes diante do sofrimento do ser humano. E não só diante do sofrimento do ser humano, como também o motivo pelo qual o ser humano está sofrendo. O ser humano sofre porque ele está afastado de Deus. E muitas vezes eu experimento isso, conhecendo mais Deus, conhecendo mais a Jesus, conhecendo mais a palavra do Senhor, tratando mais com pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas que estão sofrendo, o nosso desejo é que elas conheçam Jesus. O nosso desejo é que elas deixem cair muitas vezes o orgulho, muitas vezes a resistência e venham a conhecer Jesus, porque em Jesus está a solução de todos os nossos problemas. Ele é a fonte de toda a nossa provisão. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu pensando em mim, pensando em você. Então Jesus ele quis deixar para os discípulos um ensinamento muito lindo, onde os discípulos poderiam olhar da perspectiva de Deus, da perspectiva de Jesus, do ponto de vista de Deus, e olhar como o ser humano ele precisa
de salvação. Como o ser humano precisa da salvação em Cristo. Deus quer que aqueles que entendem isso possam chorar por aqueles que não entendem. Possam sentir essas dores até que essas pessoas venham a conhecer Jesus. Isso nós sentimos porque nós vemos tanta pobreza do ponto de vista espiritual, nós vemos tanto sofrimento, tanta fragmentação nas famílias, e nós temos um desejo muito grande que as pessoas elas venham a ser salvas, que elas venham a conhecer esse caminho de paz, de prosperidade. Por isso que Jesus diz assim, olha, bem-aventurados, prosperidade, prósperos, são aqueles que choram. Não aqueles que se lamentam simplesmente por causa dos seus problemas, não é isso. Mas bem-aventurados os que choram com o olhar de Deus, porque estes serão consolados, porque eles verão a salvação do Senhor em tempo aceitável. Eles verão que Deus é um Deus presente, que ouve a nossa oração. Deus, Ele quer que pessoas se coloquem na brecha, chorando por outras pessoas, a fim de que elas sejam salvas. O mundo está em trevas, mas aquele que recebe a luz de Deus, ele tem a luz, ele tem a revelação de Deus. E essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que você esteja recebendo a luz de Deus e que a partir do momento que você receba essa luz de Deus, você possa chorar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, a fim de que tudo aquilo que prende as pessoas, elas possam ser soltas, livres para receber a palavra da verdade e serem salvas e os seus destinos serem trocados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do amor de Deus. Então, se você tem chorado pelas pessoas, você vai ser consolado. Você vai ser consolado. Não se sinta sozinho. Quando você olha para as pessoas e você deseja que elas tenham salvação, que elas conheçam um novo e vivo caminho. E se você não tem chorado, mas você vê realmente que existe uma carência das pessoas de terem um conhecimento maior do que aquilo que elas podem ver ou sentir, então entregue o teu coração para Jesus e você vai sentir no teu coração esse choro, que ao mesmo tempo é um choro doído no nosso interior, mas é um choro bom, porque é o choro, nós estamos chorando com o Senhor por aqueles que não conhecem a Deus. E o segundo versículo das bem-aventuranças que eu quero trazer hoje é o versículo 5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando nós vemos do ponto de vista, por isso que nós falamos sobre quebrar paradigmas, do ponto de vista do ser humano, manso é aquele que é bobo, é aquele que não tem reação nenhuma diante das provocações, diante das circunstâncias, diante de problemas. Não, mas do ponto de vista do sermão da montanha, mansidão não é fraqueza. Mansidão é uma qualidade de vida livre de orgulho, de agressividade, de violência, de autoritarismo, de opressão. Os mansos, eles são pessoas totalmente confiantes em Deus, confiantes que Deus irá protegê-lo, irá promovê-lo. Os mansos são aqueles que sabem realmente que tem um chamado do Senhor, que Deus é aquele que vai promovê-lo, Deus é aquele que vai exaltá-lo, Deus é aquele que vai colocá-lo num lugar alto. Hoje as pessoas, elas fazem tudo para ganhar posição. Elas puxam o tapete, elas derrubam pessoas, elas não se importam com quem elas estão machucando e muitas vezes elas fazem isso até de uma maneira que não é intencional. Não, muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas a esse estilo de vida de concorrência. E quando a pessoa ela é mansa, quando ela tem essa qualidade de vida livre dessa agressividade, do autoritarismo, do orgulho, da violência, muitas vezes da infidelidade, quando a pessoa é livre disso, a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurados, quer dizer prósperos, constantemente felizes, são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos, eles são os verdadeiros conquistadores. Essa é uma frase que eu sempre gosto de repetir. Os mansos são aqueles que conquistam. Quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu ainda trabalhava no trabalho secular. E no trabalho secular, é esse estilo de vida. As pessoas, elas querem posição, elas batalham, elas guerreiam, elas derrubam as pessoas para terem posição. E eu me lembro que eu tinha um cargo, né, no lugar onde eu trabalhava na Caixa Econômica, eu tinha um cargo. E tinham pessoas abaixo de mim, eu era líder, e eu tinha que muitas vezes pedir as coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa que pedi por favor, e assim.
Então eu sempre gostei também desse tipo de retorno das pessoas. Mas tinha uma pessoa ali que seguidamente ela me oprimia, ela era violenta, ela era meu liderado, mas ela era muito violenta, essa pessoa. E quando eu conheci Jesus, logo eu entendi que eu não precisava ficar me defendendo, que eu não precisava estar me justificando, porque Deus me justificaria, Ele mostraria a luz, Ele mostraria a minha fidelidade diante dos outros sem eu precisar falar uma só palavra. Eu tive tantas experiências tremendas com esse meu posicionamento, com essa minha decisão. As pessoas, essa pessoa, né, em especial, ela vinha, muitas vezes ela me agredia, ela me confrontava com a minha maneira de ser e eu comecei a me calar. Eu comecei a ficar calada. E todas as vezes que ela sentava ali na cadeira, em frente à minha mesa, e ela falava, ela me confrontava, e eu ouvia, eu dizia, eu entendo. E quando essa pessoa saía, eu fechava os meus olhos e eu dizia, Deus, eu entrego ela em tuas mãos. Eu quero te dizer que nunca a justiça de Deus se fez tão presente na minha vida, depois de 33 anos, buscando a minha justiça, buscando a autojustificação, buscando muitas vezes estar explicando para as pessoas. Nunca eu tinha experimentado momentos tão tremendos, onde eu via um Deus invisível agindo a meu favor. Passavam-se alguns minutos depois daquelas conversas que eram confrontos mesmo, né, que ela me confrontava. De repente ela vinha, se achegava e chegava para mim e dizia, olha, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir desculpa, porque eu fui muito grosseiro com você. Eu dizia, não, eu te desculpo, eu te perdoo. O que acontece? Quando nós temos uma experiência com o Senhor, quando nós dependemos dEle, quando nós choramos por aqueles que Ele chora, quando nós nos juntamos com Deus, então o que acontece? Deus, Ele vai em nossa defesa. Se você seguidamente tem se sentido acusado, confrontado, sozinho, chorando, se você não tem mais nem como se justificar, ouça essa palavra, seja manso, porque você tem lugares que são teus e esses lugares precisam ser conquistados, mas os mansos, eles herdarão a terra. Você quer que a herança do Senhor venha para você? Você quer tomar posse dessa herança? Então comece a partir de agora já ser uma pessoa mansa, depender de Deus, não ter mais justiça própria, mas colocar para Deus. Deus, olha, Senhor, olha, Tu sabes o que vai no coração daquela pessoa, Tu sabes o que vai no meu coração, Tu sabes quem é certo, quem está errado. Estabelece, Senhor amado, a Tua lei, estabelece a Tua justiça, move os corações e você vai ver esse Deus tão presente na tua vida. Hoje, Deus para mim é muito mais concreto do que qualquer coisa que eu possa tocar ou sentir. Deus é um Deus presente, um Deus que nos ama, que é bom e que cuida de cada um de nós. Diante dessa palavra, eu faço uma pergunta para você. Você quer ser manso? Você quer chorar para ser consolado? É tão bom quando você muitas vezes não se sente compreendido por ninguém, mas você chora aos pés de Jesus e você se sente consolado. Tão bom quando você se cala diante das acusações, diante das opressões, diante dos opressores, diante dos acusadores. Você se cala e você tem um advogado de defesa que é maior do que todos, Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai e intercede constantemente por nós, por aqueles que realmente fazem dele a sua dependência, fazem de Jesus aquele que é o seu Senhor, o seu dono. E nesse programa de hoje, nessa palavra, eu convido você para visualizar a terra, para realmente ver que a terra está ali, mas que sem essa mansidão que provém de um relacionamento, de uma experiência com Deus, de aceitar essa palavra no seu coração. Sem isso, você não vai conseguir herdar essa terra. Mas com Jesus, tudo você pode, porque Ele vai te fortalecer.
Então, nessa hora, como fazemos em todos os programas, eu quero fazer uma oração com você. Você ouviu a palavra? Deseje ter essas características do cidadão do reino dos céus. Chorar para ser consolado e ser manso para herdar a terra. Feche os teus olhos e nós vamos estar orando agora. Deus, obrigada, Deus, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que nos constrange, Senhor, que nos faz olhar de um prisma diferente. Senhor, traz essa visão, Deus, para todas essas pessoas que estão orando junto comigo. Deus, e já nesse começo de dia, Senhor, começa a trazer uma experiência com o Senhor. Deus, eu te peço também por cura, por restauração. Deus, cura da depressão. Senhor, Jesus, Tu és o príncipe da paz. Senhor, invade o interior dessas pessoas nesse momento, Senhor, com a Tua paz. A paz que excede todo entendimento, Senhor, quebrantando os corações, Senhor, quebrando todo orgulho, toda agressividade, Senhor. Deus, todo o autoritarismo, Senhor. Ó Deus, quebrantando esse coração que há tanto tempo não chora, Senhor. Que eles possam estar chorando, Senhor, sendo humildes, Senhor. Ó Deus, e que nesse dia, Senhor, o Senhor possa mostrar a Tua salvação. Mostrar, ó Deus, que Tu te colocas na defesa de todo aquele que te faz como Senhor e Salvador. Eu oro abençoando essas pessoas, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Na palavra de hoje, nós falamos sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Falamos também sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só que essas qualidades do reino, do cidadão do reino dos céus, só é possível quando nós temos uma experiência profunda com Deus, quando nós temos uma ligação com o Senhor, quando nós conhecemos o coração de Deus. E o convite é para que você esteja constantemente conhecendo o coração de Deus, buscando a Sua palavra, orando ao Senhor, buscando esse relacionamento. E nós convidamos você para estar conosco nessa busca constante, através dos nossos cultos, das nossas celebrações, que vai estar passando aí na tua tela embaixo, também seguindo-nos através das redes sociais e também através do nosso avportal.com.br. E até amanhã, um bom dia para você, cheio de graça, da alegria do Senhor e que realmente você possa herdar a terra. Até amanhã, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe